Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um prazer, pastor Arno, Jussara, queridos colegas do Seminário do Sul. Prazer muito grande estar aqui nessa igreja do Senhor Jesus Cristo. Me permita apresentar minha esposa, minha linda esposa. Fique de pé aí, Mayra Proença Julião. Ela é executiva da União Feminina Missionária Batista do Paraná. Essa mulher não para. Está sempre viajando, trabalhando com as MCMs de todo o Paraná. É uma bênção na minha vida. Conheci também no Rio de Janeiro, a primeira igreja que eu visitei, quando era seminarista, recém-chegado, como o pastor Arno falou, em 74, fui visitar, falei com o Deão, Ronald Rutter, que já está com Cristo. Pastor, faz uma cartinha aí que eu não conheço nada do Rio, não tem GPS. Eu tinha um Fusquinha 66, fui de Salvador até o Rio com esse Fusquinha. O pessoal achava que era rico, porque tinha um Fusquinha. Naquele tempo, eu era o único que tinha carro, né? Exatamente. Aí ele falou, tá bom, vou dar uma cartinha para você vai na primeira igreja batista de Copacabana. Resumindo, chegando em Copacabana, assisti a escola dominical, aí veio o momento do relatório da EBD. A Mayra estava lendo o relatório. Pronto, não vi mais ninguém. Começou ali. Eu conversei com Deus. Senhor, se for ela, essa igreja vai me convidar para ser seminarista. Não conhecia ninguém. Resumindo, a igreja me convidou para ser seminarista. Aí comecei a namorar com ela. Glória a Deus. Feliz, minha vida ficou mais feliz ainda. Então agradeço a Deus, privilégio de ter a Mayra como minha esposa. E obrigado, pastor, pela confiança desse tempo de enfermidade de câncer na garganta. Na verdade, acho que é a primeira vez que estou pregando, né? Pregando mesmo. A primeira vez que eu estou pregando. Fiquei 5 ou 6 meses sem poder falar nada. Ainda estou em tratamento, mas graças a Deus estou curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pensei que não ia falar mais, mas Deus falou, não, eu quero te usar. E ainda para acrescentar, além de capelão do Hospital Erasto Guetem, um hospital de câncer, que é referência no Brasil, há 11 anos, também sou capelão da Polícia Militar do Paraná. Mais trabalho que Deus está me dando para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo privilégio, a igreja, de poder trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Vamos ficar de pé para ler o texto da palavra de Deus. Parece que o Fernando, né, Fernando? Colocou lá, não sei, é o Fernando, né? O Emerson. Muito bem. Está ali o texto. Segundo Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Eu vou ler o versículo 1 e a congregação o versículo 2. Tá bom assim? Ok. Já dá para ver ali? Acho que vai aparecer ali na tela. Já, né? Muito obrigado, irmã. Gentileza. Muito obrigado. Letras miudinhas aqui, vou ler, botar o óculos. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Aliás, melhor sem óculos. Ezequias adoeceu de uma enfermidade incurável. Veio, pois, ele, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volta e disse a Ezequias:
príncipe de meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, que eu te deixarei ao terceiro dia. Subireis à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você a esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim e do meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias aqui é perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me cuidará e de que dias subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém? Põe em ordem a tua casa, a tua vida. Podeis assentar. O rei Ezequias era filho do rei Acás. Só lembrando um pouquinho do contexto histórico da palavra de Deus. Acás era idólatra. Fez o que era mal diante de Deus. Está registrado em 2 Reis, capítulo 16, de 1 a 4. Ezequias era um jovem de 25 anos de idade quando começou a reinar em Judá. Depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em dois grupos, norte e sul. E Judá ficaram 2 tribos do sul. Está aqui Ezequias como rei de Judá, da tribo do sul. O seu reinado foi marcado pelas reformas religiosas e pelo ministério do profeta Isaías, que era contemporâneo dele. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que Ezequias reinou durante 29 anos em Jerusalém, porque Jerusalém ficava exatamente com a tribo de Judá. E ele fez o que era bom diante do Senhor Deus. Porém, o reinado de Ezequias foi marcado por 4 grandes crises na sua vida. Interessante que a palavra crise nos traz 2 importantes entendimentos. Um deles é risco, o outro é oportunidade. Quem não passa por crise? Pergunta ao seu irmão aí, você passa por crise? Pois é. Agora, eu lhe faço a seguinte pergunta: que crise você está passando agora? Como você está lidando com esta crise? Você tem colocado essa crise diante de Deus? A primeira crise que o rei Ezequias passou foi crise da escolha. E olha como é importante escolher certo. Eu louvo a Deus que Deus, na sua misericórdia, me iluminou e escolhi certo a minha esposa. E somos casados há 46 anos e felizes. Olha o que Ezequias fez. Ele escolheu abandonar os ídolos do pai Acás e tirou da nação todo o reino da idolatria. Embora pareça na contramão da realidade do dia, né? Geralmente o filho acompanha ou obedece o pai. Até mandamento sobre isso, só que aqui o filho não seguiu os passos do pai. E Ezequias fez a escolha certa. Escolheu
obedecer a Deus e não ao seu pai terreno, mas ao Pai celestial. Por isso que lá em Atos capítulo 5, 29 diz assim: mais importa obedecer a do que aos homens. Eu me recordo que em minha família, tanto meu painho, como fala na Bahia, né? E minha mainha, fizeram a escolha certa com relação à vida espiritual. Isso é, não seguir a idolatria dos seus pais. E por causa da sua conversão a Jesus Cristo, eles perderam todo o patrimônio, foram deserdados. Meu pai de família aqui de Cachoeira, tradicional, Julião, pode vir da história aí, participou de todos os movimentos históricos da Bahia, porque o verdadeiro descobrimento do Brasil foi o descobrimento da Bahia, sabia? A verdadeira independência do Brasil foi a independência da Bahia, porque os portugueses continuaram aqui. Por isso que a data de julho aí é a verdadeira independência do Brasil. Meus pais perderam tudo, minha mãe também, de família Almeida, tinha até deputado no meio. Perderam todo o patrimônio, mas ganharam a salvação e a aprovação de Deus. De igual modo, essa foi uma boa crise na vida de Ezequias. A segunda crise de Ezequias foi a crise da invasão. No reinado de Ezequias, se o Senhor Deus não tivesse intervindo com poder, os ímpios assírios teriam invadido Jerusalém, mas Deus estava com seu servo honrando a sua fidelidade. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Ainda que você perca humanamente ou financeiramente, mas seja fiel ao Senhor. A terceira crise de Ezequias foi a crise da enfermidade. E é o que estaremos vendo nessa noite. Porém, antes vamos compreender um pouco mais aqui da quarta crise de Ezequias. Foi a crise da prosperidade. Num determinado momento, Ezequias deixou-se levar pelo orgulho, pela ostentação. Irmãos, como é bom a gente buscar a palavra de Deus em todos os sentidos. Em Provérbios capítulo 16, 18, diz que a soberba precede a ruína. Infelizmente, nesse ponto aqui, nesse momento, Ezequias foi meio soberbo, quis mostrar as riquezas do seu palácio para os ímpios. E aí, pronto, ele passou por uma grande crise. Mostrou os tesouros da sua casa aos ímpios, o que proporcionou, mais tarde, uma invasão que ele teve que enfrentar. Mas falemos da crise da enfermidade de Ezequias. Ele estava enfrentando um problema muito sério, uma enfermidade incurável, que até podíamos chamar de câncer, porque o câncer não tem cura, tem um tratamento. Estou lá há 11 anos convivendo com gente de câncer, criança, adolescentes, jovens e adultos. Há um tratamento e graças a Deus que há bons tratamentos. A medicina tem crescido, tem melhorado. No meu caso foram 28 sessões de radioterapia, horrível. Eu não quero isso para ninguém. Até eu perguntei para um colega, como é que é a sessão de rádio? Eu falei, você já foi enterrado vivo? Ele, eu não. Pois é, como se fosse enterrado vivo, aquela máscara ali, você fechado, aquilo parecia que não acabava nunca, não podia nem falar. Eu só pensava nos textos bíblicos. É o que vinha na minha mente. 28 dias seguidos, 10 minutos cada sessão, parecia 1 hora. Eu pensei que não ia falar mais, mas Deus é misericordioso, assim nos deu. Eu imagino o que Ezequias estava passando, porque além de passar pela doença, veio o profeta do Senhor, digno de toda autoridade e confiança, dizendo, olha, põe em ordem a tua casa, você vai morrer, não vai viver. Já pensou? Alguém já tocou a campanha na sua casa para dizer isso? Você vai morrer? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quem sabe você esteja passando por alguma crise de enfermidade, de doença, ou outro tipo de aflição, nesse tempo que tem tirado o seu sono. E até você não tem tido coragem de contar para ninguém. Eu quero dizer uma coisa, Deus tem todo o poder de curar você, de livrar você dessa crise. Posso ouvir um amém? Se assim Ele quiser. Falo com segurança porque eu pude sentir isso de Deus. Basta confiar firmemente nele, a sua fé não pode vacilar. Na condição de capelão hospitalar, nesses 11 anos de trabalho voluntário, eu tenho quase que diariamente visitado pessoas, como eu falei aqui, crianças, adolescentes, lá no Erastinho,
adultos, senhores e senhoras. E quantas vezes pessoas, a última vez que eu vi, eu me recordo, não vou contar muitas, mas pelo menos essa aqui eu me recordo de uma situação em que era dia 10 de outubro de 2022, em plena pandemia. A enfermeira me ligou que eu coordeno uma equipe de 46 voluntários, inclusive padres e freiras, estão sob nossa coordenação para visitar os enfermos. Ela me ligou, falou: pastor, tem uma pessoa que está indo das últimas e quer a presença do pastor. Eu rapidamente peguei o carro e fui, e chegando lá, estava até no hospice, que é um tratamento de paliativo, estava ali a cuidadora dela, ela se retirou, ela quer falar com o pastor. Sabe, como se fossem as últimas palavras. Me aproximei dela, uma senhora bem magra, porque o câncer muitas vezes acaba totalmente com a pessoa. Era o osso e a pele. Aquelas mãos esqueléticas, peguei na mão dela, ela com dificuldade para falar, muito baixinho. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E eu tentando falar com ela, o que é que não tem jeito? Ela é uma pessoa crente. Ela falou: meu marido não é de Jesus. E ela estava morrendo. Eu falei: tem jeito. O Espírito Santo tem poder para tocar na vida do seu marido onde ele estiver. Ele é de Ponta Grossa, vamos orar por ele. Orei. Senhor, toca no coração do seu Luiz Carlos, que era o marido dela. E ela fechou os olhos ali, descansou e fui embora para casa. No outro dia cedo, eu liguei para o hospital para saber como é que estava a situação daquela senhora. E a enfermeira falou: pastor, umas 2 horas depois ela foi a óbito. Mas foi com certa tranquilidade, porque pudemos orar por uma pessoa. Eu tenho certeza que Deus deve ter tocado no coração dele. Na presença de Deus é preciso uma vida sempre renovada, de fé e comprometida com a sua palavra. Muitas vezes, amados irmãos, nos acostumamos e nos acomodamos com as coisas do jeito que estão, ou então nos deixamos nos distrair com os prazeres dessa vida passageira, deste mundo enganador. Às vezes não tratamos de modo responsável e sério os chamados pecadinhos. Já ouviu falar disso? Os pecadinhos. Ficamos com o dízimo do Senhor, ingerimos bebidas alcoólicas, jogos de azar. Cuidado com a virada da cena, cuidado. Não é de Deus. Me lembro o pastor Valdívio Coelho, que eu fui da igreja de Sião. Valdívio, que era muito positivo. Ele falando uma vez que um vendedor de bilhete chegou para ele: pastor, não sabia que era pastor, está aqui, é da Loteria Federal, vai ser premiado, vai. Nem que fosse premiado, eu não quero. Não é de Deus. Então cuidado com esses pecadinhos. Sabe aqueles vídeos pornôs que agora é tão fácil no celular, você vê lá. Cuidado. Cuidado com as mentirinhas. Cuidado com o ódio no coração. Cuidado com as piadas de duplo sentido pornográficos. Deus está vendo tudo isso. Tudo isso são embaraços que enfraquecem a fé daquele que quer servir ao Senhor. Eu me recordo que uma vez, lá em Curitiba, visitando uma irmã da igreja, um bairro bem simples, eu passei na frente de uma igreja que eu achei muito interessante. Igreja evangélica, Deus está vendo. Lembra, Maia? Deus está vendo o que você faz no banheiro. Deus está vendo o que você faz na hora que a mulher não está, nem os filhos. Deus está vendo. Deus está vendo você lá no íntimo. Muito cuidado. Por isso que agora, lembro o texto, ou o tema: põe em ordem a tua casa, a tua vida. E há algumas atitudes a serem tomadas. Aqui está colocando a primeira atitude. É preciso pôr em ordem a nossa casa, a nossa vida, diante de Deus. Não importa o que os homens falem. O que importa é o que Deus fala sobre você e que está vendo você. Alguma coisa não estava bem na vida do rei Ezequias. Mesmo ele sendo um homem temente a Deus, que oração corajosa. Senhor, eu sou temente ao Senhor, sou fiel ao Senhor. Mesmo sendo um homem temente a Deus,
talvez o tempo dele com Deus não estivesse tão bom assim. Eu fico pensando, pastor Arno, amados irmãos, que muitas pessoas têm tempo para tudo. Para o trabalho, até hora extra. Para casa, para o carro, para as festas, para os passeios e viagens, mas não separa o tempo para gastar, investir com Deus. É aquela oração rápida, tanto é, eu já orei, né? Já viu? Nem foi tão automática que nem sabe se orou. Separe tempo com Deus. Tempo com Deus. Como é importante ter essa intimidade com Deus. Buscar o Senhor, é preciso pôr a sua vida, a sua casa em ordem com Deus. Cabe aqui uma exortação do Senhor Jesus, lá em Apocalipse, capítulo, a uma igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Exortação forte para a igreja. Quem sabe você esteja abandonando o primeiro amor com Deus. Em outubro de 2017, eu vim passar alguns dias aqui com a minha irmã, que é da igreja de Sião. A Mayra não pôde vir. Foi logo quando lançou o CD que nós gravamos, né? E antes de viajar para cá, ela falou com o pastor Walter Santos Batista, que já está com Cristo. Olha, o meu irmão vem aí. Então, Juscelino, já que você vem, ligou para mim, pregue também na igreja. Tá bom, vou pregar. Eu fiquei orando a Deus, Senhor, qual a tua palavra para pregar na igreja Batista Sião? E então eu fui orar a Deus e Deus me deu essa palavra para pregar, esse mesmo mensagem aqui. Eu aceitei o desafio, o sermão para pregar lá e assim eu fiz, e dizendo esse mesmo tema: põe em ordem a tua casa, a tua vida. Pois bem, 2 dias depois de estar aqui com a minha amada irmã, quando desci, eu voltei para Curitiba, e poucos dias após, ela me liga, dizendo: meu irmão, tem uma senhora idosa chamada Arlete, que morava sozinha no seu apartamento, e ela, naquele culto, ela falou: aquela mensagem foi para mim, eu procurei pôr em ordem a minha vida. Só que aconteceu o seguinte: uma semana depois, ela morava sozinha no apartamento e a sobrinha cuidava dela. E o porteiro não via ela descer. A sobrinha ligava e ninguém atendia. E ela tinha a chave, porque cuidava de uma senhora idosa. Quando abriu a porta do apartamento, estava ela de joelhos, já morta, falecida. E ela tinha dito para a minha irmã que aquela mensagem foi para acertar a sua vida com Deus. E também na mesma ocasião, a minha irmã me disse que de outra pessoa lhe ligou, a Alaide. Falou: Wanda, o sermão e os hinos pregados e cantados pelo seu irmão no dia do meu aniversário foram para mim. Passado mais ou menos 2 meses, recebi outra ligação da minha irmã. Mano, você não vai acreditar. A Alaide teve um mal súbito e veio a falecer. A palavra de Deus é poderosa, não sou eu não, hein? A palavra de Deus. Então se prepare, viu, pastor? Não pode ser que venha telefonemas por aí, não sei não. Meu irmão, minha irmã em Cristo, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida com Deus. Eu sei que o Serasa manda um aviso, você está negativado. Primeiro acerte com Deus. Você vai tirar o negativo do Serasa. Não brinque com o pecado. Não existe isso de pé na igreja e pé no mundo, não. Eu posso... Não há crente assim. Pior que há crente assim. Pé no mundo e pé na igreja. Digo isso porque eu fiquei um tempo bem jovem, assim, pé no mundo e pé na igreja. Até que um dia o Senhor me chamou a atenção, me puxou pela orelha. Eu louvado seja Deus que pude acertar com ele. Põe em ordem a tua casa. Hebreus capítulo 12 diz que, deixando todo o embaraço, deixa o embaraço. Eu lembro o pastor Valdir falar: pastor, o que é embaraço? É tudo que não presta. Embaraço é tudo que não presta. Deixe de lado. E aqui vem a segunda lição.
É preciso aprender a colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades, ou todas as suas dificuldades. Ezequias sabia que nesse momento tão difícil que ele passava, ou estava passando, somente Deus poderia socorrê-lo. Porque até o profeta, obedecendo a Deus, falou: você vai morrer, não vai viver. E ele recorreu para Deus. Somente Deus teria a solução. Está lá no capítulo 20 que nós lemos. Ezequias orou a Deus, chorou muitíssimo, e Deus ouviu a sua oração e mudou toda a situação, lhe deu mais 15 anos de vida. O Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus capítulo 6, não vou ler todo o texto, você pode ler em casa, e quando orardes, entre no seu aposento, feche a sua porta, e dobra os seus joelhos, coloque diante de Deus que o Senhor vê, ouve a sua oração e vai lhe abençoar. Faça isso. Ezequias recorria a Deus em todas as dificuldades da sua vida. Eu pergunto, você tem feito isso? Às vezes uma coisa pequena aos seus olhos, mas pode estar impedindo a sua relação com Deus. Na vida espiritual, todo o peso, o embaraço, que é uma metáfora, figura de linguagem, deve ser deixado de lado. É a sua parte, a parte humana. Aquilo que você pode fazer, Deus está esperando que você faça. O que você não pode, o poder de Deus vai intervir na sua vida. Eu repito, deixe de lado aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus, as piadas sujas, o olhar malicioso do corpo, do sexo oposto, as mentirinhas, os palavrões, os vídeos e filmes pornográficos. Deixe isso de lado, isso entristece ao Espírito Santo de Deus. E aqui vem a terceira atitude, que é preciso aprender a esperar a resposta de Deus. Vamos dizer juntos? É preciso aprender a esperar a resposta de Deus. Ezequias orou. Deus, na sua misericórdia, antes que Isaías saísse do palácio, profeta, Deus falou, vai lá e diga para ele que eu ouvi a sua oração. Toda a vida de Ezequias foi mudada através de uma oração sincera. Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Além de curá-lo, Deus acrescentou 15 anos à sua vida e livrou das mãos do rei da Síria que queria destruí-lo. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, pesado amigo, amiga, muitas vezes a resposta de Deus vem rápida, mas muitas vezes não é a hora. Precisamos saber esperar. Precisamos saber esperar. Nossa atitude para com Deus de consertar o que está errado em nossa vida, em nossa casa, essa atitude tem que ser logo, imediata. É a nossa parte. Mas a intervenção de Deus, a resposta é o tempo dele. É preciso estar disposto a confessar a Deus os nossos pecados e retirar os embaraços que impedem o agir de Deus. A palavra é muito clara, porque a palavra de Deus é uma só, seja o Velho Testamento ou o Novo, é o ser humano. Ezequias como nós, humanos, pecadores, sujeitos a todas as tentações, mas também alvos de todas as bênçãos, desde que sejamos obedientes à voz do Senhor. Eu estou concluindo essa mensagem. E ao concluir essa mensagem, nessa oportunidade de culto, sob a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero fazer 2 desafios a você. O primeiro desafio é para você que já tem ouvido a palavra, o Evangelho de Cristo, mas ainda não fez a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, faça isso. Porque amanhã poderá ser muito tarde. O dia de amanhã não nos pertence. Hoje
é o dia aceitável. Se nessa noite Deus está falando no seu coração, diga: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. Eu creio que Tu és meu único Salvador e Senhor. Alguém que quer fazer essa decisão essa noite? Dizendo: Senhor Jesus, eu quero. Eu creio que Jesus é meu único Salvador e Senhor. Alguém entre nós? Onde estiver, levante a sua mão. Se houver alguém. O outro desafio é para você que já é do Senhor Jesus Cristo, mas que está vivendo uma vida que está desagradando ao Espírito Santo de Deus. Está agasalhando o pecado, o pecadinho no seu coração. Mas que nessa noite você toma a decisão: pastor, eu quero confessar ao Senhor Jesus os meus pecados. Eu quero ver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Alguém? Onde estiver, levante a sua mão. Você não está confessando para mim, mas para Deus. Não esconda. Alguém, onde estiver, eu quero orar com você. Que nessa noite quer viver uma vida de santidade mesmo. Verdadeiro cristão, verdadeira cristã. Alguém entre nós? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus conhece o seu coração. Deus sabe que vai lá no íntimo da sua alma. Deus conhece a cada um de nós. Eterno e soberano Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos amas. O teu amor nos constrange e toca em cada um de nós para que vivamos uma vida de santidade que agrade ao teu coração. Ó Pai, é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se há alguém aqui entre nós que ainda precisa confessar o seu pecado, faça isso, ó Deus, enquanto é dia, que põe em ordem a sua vida, porque amanhã poderá ser muito tarde. Ó Deus, opera em cada vida, em cada um de nós, e aceita desde já a nossa gratidão pelo teu amor, perdão e salvação. Eu oro humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e podeis aceitar.